Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje eu vou falar sobre operações com mercadorias, bens e serviços, quando você adquire essa mercadoria em outro estado, a chamada operação interestadual com mercadorias e serviços. Observe bem. Quando você compra uma mercadoria dentro do seu próprio território, onde você reside, por exemplo, se você reside no Distrito Federal, assim como eu, quando você adquire aqui no Distrito Federal, operação interna. Se você reside em Goiás, quando você compra mercadoria dentro do próprio estado de Goiás, é considerada uma operação interna com mercadorias. Quando você adquire uma mercadoria em outro estado, que é diferente do seu estado onde você reside, onde você está estabelecido, você faz uma operação interestadual com mercadorias. Agora observe bem, operações com mercadorias, a depender do local onde você compra essa mercadoria, a tributação vai ser diferenciada. E o sujeito ativo, que é a unidade federativa, né, que é o estado onde arrecada aquele imposto, para onde você deve pagar aquele imposto, vai ser diferente. Então vamos dar um exemplo. Eu sou do Distrito Federal, pessoa física, vou comprar uma mercadoria, um notebook, lá em São Paulo. Quando eu for comprar uma mercadoria lá em São Paulo, essa operação é chamada operação interestadual. Por quê? Porque envolve dois estados, São Paulo e Distrito Federal. Agora observe bem, se você compra uma mercadoria dos estados do Sul, Sudeste, exceto o Espírito Santo, menos Espírito Santo, você vai pagar uma alíquota de 7%, ou seja, o estado lá de São Paulo, por exemplo, você vai pagar, deixar lá 7% desse produto aos cofres do estado de São Paulo. Se você também mora em Goiânia, por exemplo, e compra um produto lá no Paraná, ou seja, operações interestaduais, porque envolvem dois estados, Paraná e Goiás. O Paraná é na região sul, então de sul para centro-oeste, a alíquota é 7%. Agora observe bem, 7% todas as vezes que você comprar mercadoria do sul, sudeste, exceto o Espírito Santo. Quando você comprar outra mercadoria de outros estados que não são esses, ou seja, quando você comprar do norte, nordeste e centro-oeste, a alíquota do imposto, o valor que você vai pagar para aquele estado de origem onde você está comprando é 12%. Então vamos lá, eu vou comprar mercadoria lá no estado da Bahia, eu moro no Distrito Federal. Então, essa operação interestadual, a alíquota a ser aplicada, a alíquota interestadual, é 12%. Se eu comprar, por exemplo, do estado de Goiás, 12%. Se eu comprar do estado do Piauí, 12%. Se eu comprar do de Manaus, 12%. Ou seja, das regiões norte, nordeste, centro e oeste, e entre esses estados, 12%. E se você comprar, por exemplo, essa mercadoria, você estando em São Paulo e comprar do Paraná, qual é a alíquota que você vai usar? 12%. Por quê? O 7% é só da região sul, sudeste, menos centro, menos Espírito Santo, para as demais regiões. Mas quando se tratar da mesma região, sul para sudeste, aí no caso a alíquota é 12%. Só há uma distinção em relação quando você compra mercadoria do sul, sudeste, menos centro-oeste, para as demais regiões do país. Nas demais operações, quando for operações interestaduais, a alíquota a ser aplicada é 12%. Então, bem, mas para que serve tudo isso? Você já sabe que o valor que você vai recolher lá para o estado de origem é aquela alíquota interestadual. Pois bem, e como é que fica o estado lá de destino, onde você compra, você reside e compra a mercadoria? O estado de destino, ele vai ficar com a diferença da alíquota. E o que é essa diferença de alíquota? Quando você compra uma mercadoria para o consumo,
pessoa física, você vai pagar a alíquota modal, que eles chamam do estado de origem. Então, vamos lá. São Paulo, a alíquota modal, 18%. Então, você vai pagar 7%, que é a operação interestadual, para o estado de São Paulo. 18% menos os 7%, 11%. Então, essa diferença dessa alíquota será destinada ao Distrito Federal, ao estado de destino, de onde está localizado o comprador, ok? Mas isso também, gente, observa o seguinte: se você é pessoa jurídica comprando para consumo, você também vai pagar o diferencial de alíquota. Mas aí, neste caso, o que acontece? De quem vai ser a responsabilidade pelo pagamento do imposto? Se você é pessoa física, ou seja, a operação B2C, que é de uma empresa para um consumidor, a responsabilidade pelo pagamento desse diferencial de alíquota será da empresa remetente. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro? Então, observe bem. Eu sou do Distrito Federal, moro aqui, pessoa física, e vou lá no estado de São Paulo comprar mercadorias, vou comprar vestuário. Então, o que acontece? Como eu sou pessoa física e compro de uma loja lá no estado de São Paulo, essa operação é chamada Operação Interestadual B2C, ou seja, entre uma empresa e uma pessoa física. Neste caso, a empresa lá do estado de São Paulo vai recolher 7%, que é a alíquota interestadual, ao estado de São Paulo. E a diferença do imposto, que da alíquota interna lá da Operação de São Paulo, você foi lá e comprou dentro do estado de São Paulo, a alíquota interna lá desse produto, a diferença, vamos supor que vestuário lá no estado de São Paulo seja 17%. Então, 17 menos os 7% da alíquota interestadual, os 10% você vai pagar aos cofres do Distrito Federal. Agora, outro exemplo, só que agora B2B, empresa para empresa, comprando material para consumo. Digamos que uma empresa foi comprar em São Paulo material de limpeza para você limpar lá o escritório, fazer uso na sua própria empresa. Você não vai revender esse produto. Neste caso, como é que fica? Em duas empresas, uma comprando da outra. Como é que vai ficar a responsabilidade pelo pagamento desse diferencial de alíquota, desse DIFAL, como é chamado? A empresa do estado de São Paulo vai recolher 7%, que é a alíquota interestadual, ao estado de São Paulo. E a empresa destinatária, ela vai recolher a diferença desta alíquota ao estado de destino. Então, a responsabilidade pelo pagamento da alíquota em uma operação de consumo para empresas vai depender se é uma pessoa física ou pessoa contribuinte do imposto, ou uma empresa. Se for pessoa física, a destinatária, a empresa remetente é obrigada a recolher aos cofres do estado de destino aquela diferença de alíquota. Se a empresa destinatária é uma empresa, né, que compra mercadoria para o seu uso e seu consumo, a própria empresa do destino é que vai recolher essa diferença deste imposto. Ou seja, São Paulo, por exemplo, paga 7% aos cofres do governo do estado de São Paulo, e o Distrito Federal aqui, a empresa estabelecida aqui no Distrito Federal, vai pagar. No caso de roupas, aqui no Distrito Federal, a alíquota é 12%. Então, o estado de São Paulo vai recolher lá os cofres do estado de São Paulo 7%, e o Distrito Federal, a empresa que comprou aqui, vai pagar os 5% aos cofres do Distrito Federal. Compreendido? E se essa empresa compra mercadoria não para uso, mas para comercialização, ela vai revender este produto. Como é que vai ser então? São Paulo vai pagar lá os 7% para os cofres do governo do estado de São Paulo, e aqui no Distrito Federal, a empresa que está comprando para comercializar essa mercadoria, ela vai fazer o seguinte: digamos que ela compra lá, vamos colocar um valor simbólico só para ficar fácil o cálculo.
Ela comprou R$ 100 de mercadorias e vai vender aqui no Distrito Federal por R$ 200 a mesma mercadoria, ou seja, 100% de lucro. Então, ela vai calcular, digamos, vamos supor que seja vestuário, 12%. Vai calcular os 12% em cima dos 200, que dá o quê? R$ 24, que é o valor da saída, o imposto pela saída. Só que como ela comprou mercadoria para revenda, ela vai aproveitar o crédito, ou seja, o valor que ela pagou lá para o estado de São Paulo, ela vai diminuir do valor que vai ser recolhido aos cofres do Distrito Federal. Ou seja, os R$ 24, que foi a alíquota de 12% em cima dos 200, que dá 24, ela não paga os 24, ela paga 24 menos os R$ 7, que foi o que ela pagou lá aos cofres do estado de São Paulo. Neste caso, ela vai pagar ao Distrito Federal R$ 17. Compreendido? Então, observe bem. São dois tipos de operações interestaduais. Quando você compra para consumo e quando você compra para revender. Quando é para consumo, ainda tem a distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. Se for pessoa física, a empresa remetente será a responsável pelo pagamento, tanto lá para os cofres do estado de origem, como também responsável pelo pagamento lá do estado de destino. Quando a empresa quando é uma operação B2B entre duas empresas e compra para consumo, então divide a responsabilidade. A empresa localizada no estado de origem paga o imposto para o estado de origem e a diferença de alíquota é paga pela empresa destinatária. Compreenderam? Agora, se for para revenda, a compra tem a questão da apuração pelo regime normal de apuração, que você vai diminuir o crédito. O que você pagou lá a título de ICMS no estado de origem, você diminui do valor que você vai pagar pela ocasião da saída da mercadoria, ok? Tem que lembrar, minha gente, que quando você vai apurar o imposto a ser pago aqui no estado de destino, faz parte do custo da mercadoria, além do valor que você paga pela própria mercadoria, você vai acrescentar o valor do frete, entendeu? E ainda mais o valor da margem de lucro que você acrescentou neste produto. Então, como eu falei agora há pouco, se você comprou a mercadoria a R$ 100 e vendeu aqui no DF por R$ 200, você vai ser R$ 200. Se o frete foi pago pelo destinatário, você acrescenta esse valor aí. Aplica a alíquota interna, que é a alíquota que é aplicada, destinada ao produto no Distrito Federal. Depois desse valor, você diminui do que você pagou lá no estado de origem, ok? Vamos recapitular. Comprou mercadoria numa operação interestadual dos estados do Sul, Sudeste, menos Espírito Santo, a alíquota interestadual é 7%. Nos demais estados, a alíquota interestadual é 12%, ok? Se for o Sul, Sudeste, para os próprios estados do Sul e Sudeste também é 12%. A exceção é apenas da região Sul, Sudeste, menos Espírito Santo, para as demais regiões do país, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Compreenderam, gente, o que é uma operação interestadual com mercadorias e serviços? Lembrando que os serviços que sofrem o ICMS, que pagam o ICMS, só são aqueles serviços de comunicação e de transporte interestadual e intermunicipal, ok? De comunicação. Comunicação, transporte interestadual e intermunicipal. E as mercadorias que você adquire para uso ou para consumo ou para revenda também sofrem a incidência do ICMS, regra geral. Então, esta é o assunto sobre operações com mercadorias numa operação interestadual, quando envolve 2 estados da unidade da federação. Compreenderam? Se vocês gostaram desta aula, você curte, você comenta e compartilhe. E olha, tire as suas dúvidas, tá bom? Não deixe de tirar suas dúvidas. É importante você tirar essas dúvidas, você que é comerciante, você que é advogado, que vai defender a empresa.
tem que saber se o imposto foi calculado corretamente, tá bom? Então, gente, até a próxima aula. Não deixe de comentar aí qual o assunto que você gostaria que eu tratasse na próxima aula, tá? Um beijo e até a próxima aula.